Fala pessoal, eu sou Felipe Genovez, host do Elite Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. No bate-papo de hoje eu vou conversar com a Juliana Balieiro. Ela é locutora e dubladora. Conferindo esse episódio até o final, você vai acompanhar a gente falando sobre locução e dublagem, a gente vai falar sobre propósitos de vida, depressão e crise de ansiedade, a gente também fala sobre protagonismo, como é a mudança de país, a gente fala sobre os desafios da dublagem no exterior e como tirar os seus projetos do papel. Tudo isso e muito mais até o final. Se você gosta dos conteúdos Elite e quer colaborar com o nosso projeto, vai lá no nosso site eliteconteúdo.com.br, escolha um dos meios de contribuição e ajude-nos a crescer. Também não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que vão gostar e não se esqueça de conferir também muitos outros conteúdos bem legais que estão aqui disponíveis para você no Elite Conteúdo. Tamo junto, valeu! Mas eu tô super feliz. Eu gravei ontem, e assim, é que tudo flui, né? Quando você tá à vontade, tudo flui. Então, você grava o texto, você já passou a primeira, tal, pra dar aquela, né, fazer um ensaio, dar aquela treinada. Aí a segunda já vai, que flui, tipo, você não tem que editar quase que nada. Você tá super no flow, sabe? É isso que eu ia te perguntar, você quem edita os suas gravações? Depende do job. Do job. Tem, por exemplo, eu estou participando de um projeto com o Nicola. Nicola Lauleta, ele é locutor há muito tempo. Então ele está com um projeto bacana chamado Voz à Obra. Para quem... Brasileiro? Brasileiro. Ele está movendo assim, o mercado de locução realmente como um portfólio, um network. Tem muita gente, né, trabalhando no network agora. Ele fez isso, de cada semana ele põe um texto super bacana. E o pessoal grava, ele passa o briefing, passa um pouco da interpretação, aí é bem focado comercial. Tem algum outro que é outra proposta, uma URA ou um institucional, mas é bem focado no comercial. E você acaba praticando e ao mesmo tempo você faz uma vitrine, né? Porque você está dentro do mercado, tem um monte de... Os clientes também estão dentro dessa plataforma, também vêm. Então, é um jogo, né? Ele sempre escolhe um destaque, divulga o trabalho de quem ficou para destaque e tal. Então, é super gostoso. Nesse caso, sou eu que edito, por exemplo. Porque é uma coisa informal. Mas, claro, eu tenho clientes de educação à distância, eu tenho clientes de publicidade. Aí depende, quando vai via agência, produtora, normalmente o sonoplasta pede que você envie o material bruto. Eles entendem muito mais que você, até nem você quer editar, entendeu? Ou então... Caso de educação à distância, por exemplo, às vezes você pode editar alguns pedaços só para ficar mais fácil de enviar o áudio, porque são áudios longos, né? Um conteúdo mais extenso. Então, você acaba até, por exemplo, gravando por página para mandar, para ficar mais fácil. Bom, acho que é isso, né? Responde. Você já... Não, mas é legal, é interessante. Sabe o que eu acho? Depende do job. O que eu ia te perguntar, por que eu perguntei isso antes também? Você falou, né, que uma espuma no teto, que você ainda sente a reverberação, não sei se eu falei certo. Então você tem um ouvido bom também. Você não tem só a voz legal. Você tem que ter um ouvido para entender da situação. Uau, quantos elogios. Você tem um bom ouvido. Eu acho que eu tenho um bom ouvido. Claro, é que quando você acostuma trabalhar com áudio, com voz e com tudo isso, você acaba desenvolvendo algumas coisas, né? Afina mesmo. Tem alguns ruidinhos que quando eu não tô gravando, eu nem percebo, porque eu tô, né, fazendo alguma outra coisa, enfim. E às vezes, quando eu vou gravar, eu falo, gente, da onde saiu esse ruído? É um tsunami que tá acontecendo aqui dentro. Você tem uma outra percepção, né, dele. E até para você poder pegar o timing, até para você respirar, até para você dosar a intensidade, né? Senão eu posso vir aqui falando super assim, você vai falar, nossa, calma. Mas também se eu falar muito baixinho, você não vai entender nada, as pessoas vão desconcentrar, vão dormir, dar sono.
para tudo isso, né? Você precisa ter um pouco esse ouvido também e até o que estão te pedindo, né? A gente vai até entrar em escutativa, o briefing, o que ele quer, o que o cliente quer, o que é para transmitir. Isso de mexer com a voz, tem muita gente que não gosta da própria voz, não está acostumado. É um registro que a gente não tem. Então, é gostoso quando você começa a apreciar a própria voz. Às vezes, mando áudio pro pessoal e eu falo, gente, eu viajo, né? Porque eu gosto de falar, e aí eu mando áudio. E a hora que eu vejo 2 minutos, aí eu volto lá e eu gosto de escutar para ver o que eu falei para a pessoa, para saber se eu preciso complementar ou não, né? Ou seja, ela ainda quer falar mais, então eu vou, escuto e ainda falo mais. Mas é gostoso, porque você tem um domínio, você pode brincar, você expressa, né? Tem dentro da comunicação, a gente tem tantos recursos. A voz, ela é como um outro, né? Como um olhar, é como um sorriso, não sei, é uma maneira. Então, acho que o ouvido faz parte, porque até o pessoal que é, por exemplo, surdo-mudo, pelo fato de não escutar, não consegue pronunciar, né? Não consegue repetir. Então, acho que isso é um trabalho em conjunto. Isso de você se expressar e ao mesmo tempo ouvir, escutar. Nossa, que profundo, né? Que profundo! Mas é legal. Fica a dica. Exatamente. Sabe o que eu acho interessante disso que você falou? Por algum tempo eu tinha... Por algum tempo não, eu vou te falar a verdade, por muito tempo. Eu queria iniciar um podcast. Isso daqui a gente já vai jogar no podcast, tá? Viagem. Porque tá legal. A brisa. A brisa tá legal. A viagem do escutar. Porque, assim, eu comecei a escutar podcast em 2011. Cara, eu achava incrível. Eu comecei, não sei se você já ouviu falar do Jovem Nerd e do Nerdcast e tudo mais. Eu comecei escutando Nerdcast e, cara, por vários momentos eu falei, nossa, ia ser legal se um dia eu tivesse um podcast. Isso em 2010, 2011. Mas eu não gostava da minha voz, Ju. Juro pra você, não gostava da minha voz. É que é isso, não é gostar ou não. Você não estava acostumado com a tua voz. Eu não estava acostumado. Não sei. É porque a voz que vem de fora, a voz comercial, ela é filtrada, né? A voz comercial. E até pouco tempo atrás, eu diria, né? Eu acho que agora ficou um pouco mais democratizado a questão de quem trabalha com áudio, né? Então, você escuta de tudo, né? Até uma pessoa... Tem um cara, assim, eu não tô julgando nem nada, mas tem um cara que ele faz sucesso no Insta que ele é gago, por exemplo, entendeu? Pra ver o quão democratizado tá a questão da voz, né? E aí depois você vai trabalhando com a voz, vai escutando com mais frequência, você vai pegando os seus cacoetes, né? As suas manias, os seus jeitos. E eu acho que isso é o mais difícil de consertar. Eu tô tentando consertar alguns vícios que eu tenho, porque como eu edito, eu sei quais que são os erros. E pra você, Ju, como que como que você encontra um erro seu? Como que você sabe que você tem que melhorar? É muito trabalhoso melhorar um vício assim, alguma coisa? Respiração, por exemplo? Velocidade, ou então volume? Ou então volume, energia? Como que é isso? O volume foi uma coisa que eu precisei trabalhar. Eu, às vezes, sou muito animada, então a hora que eu vejo, eu tô falando muito alto, muito alto. A minha irmã ficava do meu lado, assim, fazendo o sinal do botão, como se estivesse baixando o volume. Às vezes ela começava, assim, a apertar e falava, a menos. Essa foi uma coisa que, sim, foi trabalhoso. Não foi tão trabalhoso, foi mais uma questão de consciência, né? Porque se você tá falando muito alto, é outra história. Tenho alguma historinha para gravar, sim. Não é tão relacionado à respiração. É mais salivação. Porque se eu fico nervosa, eu começo a fazer uns estalinhos. Mas isso é do espanhol, claro, ou é seu? No espanhol, isso aparece mais, porque eles fazem aqui. Eles fazem... É diferente. Tá. Apareceu mais, porque eu comecei também a fazer isso aqui por conta dos caras. Peguei por osmose. Mas
Esse não, até porque quando eu gravava em dublagem, o pessoal lá no estúdio tinha um jargão para isso que eles falavam que era banana. Porque na salivação, às vezes, depende também do que você come, ou, né? Ele, se tem lactose, ou se tem açúcar, ou coisas assim, pode engrossar a saliva. Então, até uma coisinha assim, a gente, locutora, eu pelo menos sempre tô com escovinha de dente, tá? Essas coisas que eu falo, né? Vai gravar, já prepara, já vai esquentar a voz, já faz tudo parte de um ritual, vai. Um ritual. E muita água. Só que assim, a hora que eu sinto que, tipo, começar, se fica agitada, se der aquela ansiedade, às vezes você vai fazer um casting, né? Nem sempre você conhece o pessoal da produção, diretora. Às vezes você conhece, às vezes você não conhece. Aí você chega lá, tá? Você vê a palavra, você vê o texto, você sabe o tempo, você sabe a hora que você vai entrar. Mas, não sei, errou, gaguejou, deu a primeira, não entrou bem, você já, né? Já tem que controlar e um pouco a emoção também. Porque se começar a ficar agitada, começa aquele... Mas aí também depende muito, porque... É que essa pergunta, você tem algum defeito, né? Tipo aquelas perguntas. Não é se você tem algum defeito. Fale é porque 3 assim. qualidades e 3 defeitos. Essa salivação. É porque assim. Eu tô falando isso porque é o que eu vejo, é o que eu sinto em mim, sabe? Por exemplo, eu vou jogar os meus defeitos, então, pra gente ficar mais equilibrado. Joga, pelo menos um. Ó, aí eu posso até contar outro. Eu tenho vários aqui. Na gravação, quando eu tô conversando, isso fica muito nítido porque eu tô com o microfone perto, né? E a gente não conhece a própria voz, que nem você começou falando assim. A voz é como o olhar, alguma coisa assim? Como que você expressou? A voz é como... É tão poético assim. Você consegue expressar os seus sentimentos através da voz, né? Sim. E a gente não tem domínio da voz. A gente não tem o controle, a gente não tem a percepção. Eu vou complementar já os meus defeitos. Como que a gente não tem a percepção da voz? Eu não tô falando eu e você, assim, mas eu digo a maioria das pessoas. Sim, mas o que você quer dizer sobre, tô falando alto, ou a minha voz é bonita, ou... Também. Eu acredito, por exemplo, assim, vamos falar da inteligência emocional. Eu acredito que as pessoas a maioria das pessoas, você pode ver, tem dificuldade de entender o momento que ela faz a transição do bravo pro calmo, pro estressado, pro eufórico. Existe uma coisa animal no ser humano, sabe? E poucas pessoas têm o domínio, que nem você falou. Você ficou nervosa ali, você tá na frente dos clientes e você precisa fazer o serviço. Eles estão alugando um estúdio, então é por hora, tem tempo, tem tudo mais. Então, assim... Controla a sua emoção, Ju, e faz o serviço direitinho, sabe? E aí você cria uma percepção de como corrigir a sua emoção, os seus sentimentos para aquele momento. Você pode ficar nervoso por dentro e tudo mais. E eu sinto muito isso. E eu tento... o que tá acontecendo com o Felipe agora? O Felipe tá calmo? O Felipe tá nervoso? O Felipe tá ansioso? Enfim. E isso reflete na voz, porque a voz nada mais é do que a emoção, né? Por isso que a gente vê, sei lá... pessoas que começam a conversar e se desentendem, depois começam a gritar um com o outro e quando vê, tipo, sabe? E é a mesma coisa do italiano, né? Não tem o domínio e precisa da mãozinha ali e tudo mais. Totalmente. E aí, complementando o meu defeito, que quando eu comecei a trabalhar e a editar, eu comecei a ter mais noção da voz, eu comecei sim. Eu ainda não tenho o domínio de levantar, de abaixar, de ir mais rápido, de ir mais devagar. Porque eu me concentro muito aqui na cabeça. Eu não sei como que é isso pra você. Eu fico a milhão aqui. Nossa, como que eu vou transmitir essa informação de uma maneira legal? Como que a Juliana vai entender a pergunta que eu quero fazer? Como que eu vou transformar essa minha loucura aqui dentro numa ideia legal pra trazer pras pessoas que estão lá fora, sabe? E aí eu acabo esquecendo da voz e vai saindo, eu entro no piloto automático. E aí eu faço muito... Tanto que quando eu vou editar os meus áudios, tem muita respiração profunda. Eu tenho muito... Eu tenho um negócio de ficar puxando assim, sabe? Tá. Esses são os meus principais defeitos que eu posso te trazer. Muito obrigada por compartilhar isso comigo. Fico mais à vontade.
Sobre isso da respiração, bom, vamos por partes, né? Primeiro de tudo, tem muita coisa que pode ser corrigida, sim, na hora da edição. Uma respiração, um estalinho, muitas coisas. Mas depende, uma tossezinha. Perdão, uma tossezinha. Mas depende de como ela tá posta no áudio. Então, você tem ali a frequência, né? Você vê o desenho da voz. Um estalinho no meio de uma palavra, por exemplo, uma letra que dá muito estalinho é a L. L. O L já sai querendo dar o estalinho, se você for pensar. Já, L. Já quer ir. Uhum. Se o L for no final, tipo, deu um tim e acabou a palavra, talvez você consiga cortar. Ou se deu o estalinho, porque às vezes o microfone pega a boca abrindo. Isso, né? Acontece. Isso, se é no começo, se é no final, na edição você consegue editar, dependendo como tiver. Mas se é no meio da letra, não tem como editar, tem que gravar de novo. O ideal, às vezes, é você ter mais de uma amostra do material, que é para, se der errado, se alguma coisinha ficou feia, você substitui, desde que esteja no volume, né? Porque tem voz que, às vezes, você falou a palavra de um jeito, pôs mais entonação no final, e não combina com a próxima frase. Então, tem coisa que, assim, edição também não faz milagre, tem que saber gravar. Agora, como prática, técnica, tem exercícios para você esquentar a voz, tem exercícios para você fazer a respiração. Um que é muito interessante, você inspira e expira. Quando você soltar, você respirar, você solta o dobro e você vai aumentando isso. Ou então você, que assim, explicando assim, é o que você disse, tá na minha cabeça, preciso estruturar o conteúdo, o que eu quero dizer, para, através dessa mensagem, garantir que você vai compreender, senão vai ficar solto e o pessoal que está escutando também vai entender bulhufas. Então, vamos lá. Dá uma loucura, não dá um. Eu não sei você, mas eu acabo ficando muito preso aqui e vai saindo. Mas aí a questão, por exemplo, já que a gente quer transmitir uma imagem, a gente deixa essa imagem o mais clara possível, para quem puder identificar, né? Porque cada um tem o seu mapa, cada um entende as coisas de uma forma. Então, a gente tenta especificar ao máximo. Então, vamos lá, o que eu estou falando é de respiração. Então, um exercício de respiração. Pensa num quadrado. Inspira 4 tempos, retém 4 tempos, solta em 4 tempos, retém vazio 4 tempos. Até um pouco de yoga aí a gente faz. É ótimo. Ou inspira o ideal, se você conseguir, pelo menos vai até 8. Inspira em 8 tempos, respira soltando e tenta. Consegue 12, consegue 16. Se 8 for muito para começar, reduz 4, vai para 8, entendeu? Então, o que a gente está trabalhando aí? Aumentar a capacidade diafragmática. Por isso que eu te disse, eu gravo de pé. Eu posso gravar sentada, eu já gravei muita coisa sentada, na época que era locutora de rádio ao vivo, fazia sentada. Muitas notícias que foram gravadas sentada. Mas eu prefiro fazer em pé, porque eu tenho mais controle, eu tenho mais mobilidade, a gente se expressa também pelos gestos, pela mão, como você falou do italiano. Eu preciso expandir, eu falei, essa placa no teto me deixa claustrofóbica, eu preciso, né, de, assim, poder me comunicar de todas as formas. Isso também ajuda a você garantir que a comunicação vai chegar. Interpretação, não tem jeito. Inclusive, para você fazer dublagem, você precisa tirar DRT de ator. Caramba, então, isso é mandatório, Entendi. Para você ser locutor com DRT, você precisa do DRT de locutor, que pode ser por uma escola especializada em locução ou um curso de graduação de rádio e TV, por exemplo, né, do mercado. Você já sai com DRT nesse caso. Então, mas você chega a atuar eu tirei dentro 2 desse DRTs. curso? Como assim? Você dublagem?
Não, você falou fazendo rádio jornalismo, você já sai com DRT. De locutor. Não de jornalismo, locutor. rádio e televisão. Rádio e televisão, tá. Entendi. Exato. Tá. O de jornalismo, eu diria que pode ser, porque tem muito jornalista apresentador, então eu diria que pode ser que jornalismo também tenha. Não estou segura, mas eu não duvidaria, né? Porque os âncoras e os apresentadores do Jornal Nacional, tipo, não que eles sejam tão interpretativos, mas eles têm uma linguagem jornalística. É uma pauta. É uma pauta, é uma técnica, a gente aprende estilos de locução. Então, tem locução para documentário, tem locução institucional, tem locução publicitária, tem locução para, né, um monte de coisa. Uhum. É diferente, assim, quando você vai praticar, tem algumas aulas quando você está nos cursos de dublagem e de locução, que você tem aula de interpretação, sim. João Kleber não faltou em uma, né? Não. Brincadeira. Sempre tem aí Eu tenho uma foto com ele. Sério? Tenho uma foto com ele na rádio. Que interessante. Mas ele foi na rádio ou você foi no programa dele? Como que foi? Não, ele foi na rádio. Ah, legal. É legal, né, esse acesso que você tem, assim, dentro da profissão, eu acredito. Porque você conhece muita gente interessante, não é aquilo de quero muito me conectar, será que, né, que você já fica naquela ansiedade de você querendo falar com a pessoa, não. Aí é um intercâmbio, a pessoa também quer falar com você, ela também tem interesse em falar com você. É uma troca, é mútuo, né? Então você tem uma abertura, porque quando a outra pessoa também quer te conhecer, vai dar jogo, vai flow, entendeu? É outra comunicação. Interessante. Bem legal isso daí, bem legal essa dinâmica, né, de ter poder ter uma conversa, eu acho que sincera, né, eu acho que é o que melhor expressa isso. Ter um diálogo interessante, tipo, os dois querendo doar ali naquele momento, não só um fã, de repente, querendo pegar algo, sabe, tirar uma foto, etc e tal. Bom, acho bem interessante. Tem um pouco de tudo, porque tem o lado fã, como eu te disse, eu tenho uma foto com ele. É verdade. Mas, assim, é muito profissional ao mesmo tempo. É uma troca sincera, porque, claro, se você conecta com a pessoa, fica mais... Esqueci em português como fala. Fica mais suave, fica mais... agradável. Leve, fica mais leve, né? Uhum. Mas, assim, claro, nem é de tudo tão sincero, porque você imagina que também você acaba entrevistando personalidades e assim, então também tem a quarta parede um pouco, sabe? Não é como tipo, não é que você vai estar trocando ideia com o brother, né? Que é tua amiga que vem aqui no sofá de casa, não é assim, tem, e aí depende do outro também. Legal. Você trabalhou em quanto tempo na rádio, Ju? Eu trabalhei, foi um ano e pouco. Você cresceu com essa experiência? Como que foi? Foi tudo diferente. Eu comecei publicidade na Casper, depois de ter passado por uma maratona de vestibular de um monte de assuntos, que eu não decidia o que eu queria fazer da minha vida. Mas acabei indo para publicidade e ali um professor me chamou para fazer um programa de 2 minutos para a Rádio Gazeta. Eu fiz durante um tempo. Tinha aula de rádio também que eu adorava. E, assim, na verdade, falam da minha voz desde que eu tinha uns 16 anos. Eu já tinha um pouco essa voz mais grave e tal. O pessoal sempre falou. Imagina, né? Tem uma idade que tudo é piadinha. Então, na época da faculdade, tudo era piadinha. E o pessoal falava, vai gravar não sei o quê, vai... E aí, da piadinha que eu levava numa boa, comecei a gravar. Sem querendo, tava aí gravando um monte de comercial e assim, felizona por estar no estúdio, por estar fazendo alguma coisa que eu gostava muito. E eu nem via, imagina, eu tava ali marketing, trabalhando em banco, consultoria financeira, nem via como uma profissão de verdade. Dei algumas voltas aí, acabei, enfim, indo para revista de vinho, indo para alguns outros projetos, cheguei a trabalhar com Sem Parar, inclusive, ou seja, bem diferente mesmo.
bem diferente. E um belo dia, resolvi mudar, me deu um estalo e falei, gente, eu vou ser locutora. Você acordou assim, numa quarta-feira ensolarada. Olha, era uma segunda-feira. E eu sei porque eu tinha uma reunião semanal, segunda-feira, com o meu chefe. E esse dia, cara, eu saí muito injuriada, porque tinha chegado muito bem. Tem um parênteses, eu fiz teatro durante muito tempo. Eu fiz teatro, eu comecei, tinha 13 anos de idade e fiz, assim, pelo menos uns 10 anos e tal. E justamente eu tinha voltado pro teatro, eu tava com o pessoal, tá? A gente tava fazendo Orgulho e Preconceito, tinha passado o fim de semana apresentando Orgulho e Preconceito, e eu cheguei na segunda-feira, vou pra aquela reunião e eu tava super zen, super ótima, eu saí da reunião, menina, com a cabeça desse tamanho, eu falei, eu quero! Tipo aquelas propagandas da Neusaldina, que cai a pastilha assim na sua cabeça. Foi um negócio assim. E aí eu falei, legal, então, vou mudar. E aí eu fui atrás, dei uma olhada, vi um curso de locução rapidinho para provar, né? Testar pequeno, ver se era isso mesmo. Fiz aí 2 meses, achei super legal, falei, beleza, vou me jogar, é isso. E aí eu te comentei dos DRTs, eu fiz locução e fiz apresentação para TV e internet, essas coisas. Só que eu também queria fazer dublagem. Então, o curso que eu estava fazendo de locução, porque eu terminei o pequeno e me inscrevi num grande que eu tiraria o DRT para poder trabalhar com isso. E enquanto eu estava agilizando toda essa parte, eu precisava tirar o DRT para dublagem de atriz, que eu não tinha, porque eu fazia teatro, mas fazia teatro amador, fazia um grupo independente, etc. E nunca tinha feito uma faculdade de dublagem ou de atriz, etc. Então, eu marquei uma entrevista no SATED, que é o órgão que regulamenta, enfim. E com a cara e com a coragem, a minha pastinha com todas as peças de teatro que eu tinha feito. Fui lá falar com o pessoal, que, sei lá, nesse dia os anjos da guarda estavam do meu lado, eles aprovaram, falaram, você só tem que participar dessa. Era uma conferência com palestrante, durava 2 horas. Falei, tá bom, só tem que ir lá, só falta isso. Aí eu tô, nessa. Te falei, olha como vão as coisas. Porque aí, quando foi, a pergunta foi, você ficou muito tempo em rádio ao vivo? Enquanto eu tava aí, começando a gravar e fazendo aula, eu entro na rádio comunitária da escola, de práticas, de estágio. Aí, começo a gravar aí, começo a conhecer, tiro o DRT, vou fazer dublagem, conheço uma produtora que não sei o que, começo a fazer dublagem. Isso deve ter sido 1 ano e meio, 1 ano e pouco, 2 anos, acho, porque foi esse boom, esse momento, e eu acabei vindo para cá. Então, acho que a resposta são mais ou menos 2 anos. Caramba, Ju, que legal. E você não imaginava que você ia para aí ou você já imaginava que você ia para aí? Eu tenho vontade de vir para cá há bastante tempo. Imaginar, eu acho que sim, porque eu queria muito. Quis quando eu vim fazer faculdade, acabei não vindo. Quis depois, mas não vim para cá, fui para outro lugar. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu falei, nossa, é agora. Eu sabia que tinha que vir e eu fui. E eu movi mundos e fundos. Foi que nem a segunda-feira que você falou que ia ser locutora. O mesmo sol, o mesmo alinhamento das estrelas. Alinhou os chakras, alinhou tudo esse dia. Eu não sei também, acho que foi um movimento, foi como que... É realmente acordar. Eu acho que a gente já sabe o que a gente quer. Tem muita hora que a gente está na dúvida, mas a gente sempre no fundinho sabe. Aquela ideia que nunca vai embora, que até se esconde, mas ela volta. Aquela ideia, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Porque assim, nem que seja para você fazer, dar errado e desistir, desencanar, não desistir porque no primeiro obstáculo, não isso. Mas assim, eu fui, eu fiz, eu provei, não rolou para mim, paciência, next, né? Sim, mudando, tipo assim, ou você resolve ou ele vai acabar contigo. É um pouco assim. Nossa. Cara, já voltei a ser profunda. Não, foi legal isso daí, foi legal. Eu acho show essa ideia, porque a gente tá o tempo todo à procura de alguma coisa, né? E tem muita gente que fala assim, pô, não descobri minha coisa ainda,
Ai, Na o verdade, propósito, a questão do a propósito. missão, tá tão na moda agora, né, Tá, gente? Tá tá. todo... Faz 2 anos, ninguém sabia o que era propósito. É. Mas agora vai ver que foi algum marqueteiro muito do bom que jogou essa ideia, que tá todo mundo desesperado. E quem não tem propósito tá deprê. Eu não tenho propósito, me ajuda. Eu achar meu propósito. Tipo, nem você sabe qual é o teu propósito. O que o outro vai dar para pitaco? Como que ele vai achar teu propósito, criatura? Desperta você também. O cara ficou 25 anos sem pensar no propósito, Então, gente, agora deu faniquito. agora deu faniquito. Mas Impressionante. é tão engraçado esse lance do propósito que você fez uma observação que eu não tinha parado para pensar, que tá na moda, né? E agora, antes da gente conversar, eu tava fazendo almoço e tava escutando um grupo do... Qual que é o nome daquele negócio lá? Clubhouse. Tava escutando um grupo do Clubhouse. Sim, E era um grupo assim, como que era o nome? Encontre seu propósito, alguma coisa assim, encontre seu propósito. E todo mundo tava falando ali questão de filantropia, questão de, meu propósito é ajudar os outros, meu propósito é ajudar os outros. é. Eu achei engraçado, porque, tipo, foi uns 5, 6 pessoas falando de ajudar as pessoas. Eu falei, pô, e quando que você se ajuda, sabe? Tipo, ninguém ali falou, nossa, eu encontrei meu propósito ajudando os outros. Tipo, cara, eu acho que é bonito, é válido, mas... Se ajuda primeiro antes de você querer ajudar outra pessoa, não é verdade? Já pensou, Ju? Olha, Eu despreparado. o mundo ia querendo estar te bem ensinar. mais bonito. O mundo ia estar bem mais bonito com tanta alma solidária. Assim, gente, vai ajudar os outros, vai fazer esse propósito. Esse propósito é bacana. Olha, Felipe, lembra de quando também deu o boom dos coaches? Eu tava em São não faz Paulo, tanto tempo, né? Sei lá, 14, 15, um negócio assim. Não, acho que foi até antes. Eu vim pra cá em 2015, acho que deve ter sido aí 13, 14, um troço desses. Muita gente, você lembra naquela época que falava, não sabe o que vai fazer da vida, virar coach pra ajudar os outros. Você lembra de uma expressão dessa que tava rolando? Assim, olha, uma das bases de autodesenvolvimento e tudo isso também é incluir o outro, é fazer o bem pro outro. Fazer o bem pro outro é legal, é o dar e receber, né? Tem toda essa energia. Mas eu tô totalmente de acordo. Eu acho que o seu propósito, ele tá relacionado a você. O foco, ele tá em você. Pro outro, tudo bem. Mas quem que a gente tá pondo em primeiro plano, né? Quem que é o protagonista? Eu acho que, pô, você tem uma história, você tem uma trajetória, né? Você falou lá do teatro e tal, tudo mais. Você já tinha uma história no teatro, tanto que você levou suas peças e o pessoal falou, não, com certeza você tá apta. Então você pode vir aqui nesse podcast e trazer com convicção algum conhecimento para ajudar as outras pessoas, né? Porque você já se ajudou antes. Agora não adianta eu estar na caça procurando, e aí? Qual que é a minha coisa? Onde que eu vou me encaixar? Já sei, vou me encaixar ajudando os outros. Mas eu nem me ajudei antes, porque eu tava perdido, sabe? Claro! Mas tá todo mundo perdido no final das contas. Mas eu acho que dentro da sua possibilidade, você pode sim contribuir, mas depois que você já se contribuiu. Eu acho que é isso. Que a história é a seguinte, a gente se encontra quando a gente não tá preocupado em mostrar nada pro outro. Sim. Então, só de você partir desse princípio, já desconstrói qualquer coisa que teu propósito está relacionado a outra pessoa. Vamos começar por aí. Se você está fazendo algo que está tão legal, que você está tão... O que a gente também chama hoje de estar no flow, né? Eu não sei o que é estar no flow. O estar no flow é que você está tão curtindo a vibe, o que você está fazendo, que você não está preocupado. Seu crush mandou uma mensagem... Você não está preocupado que horas são, quanto tempo passou, se você está com fome, você nem viu, você está gostando tanto daquilo que pode ser andar na rua, que pode ser gravar o seu podcast, que pode ser jogar bola com seus amigos, ler um livro, pode ser qualquer uma dessas coisas, que assim... Aí você se conectou, aí você pode ter o autocuidado, aí você pode... pensar melhor, inclusive, sem estar afobado, o que eu vou fazer daqui a pouco, ou não sei o quê. Não, você vai sentir, nossa, agora eu tô com fome, eu quero comer um negócio. Ou então, eu preciso, olha a hora, gente, preciso ir lá não sei onde encontrar não sei quem. Você vai saber automaticamente o que você
precisa na sequência. Sim. Eu, quando eu comecei a fazer uns exercícios, eu fazia assim, bem louca mesmo. Eu falava, tá, agora é em silêncio. O que você quer fazer? Eu virava pra mim mesma e falava, o que você quer fazer agora? Aí eu esperava um pouco assim pra sentir, né, o que eu ia querer. Tá, agora eu quero isso, agora eu quero isso. Sem muita explicação. Mas ia fluindo. E era tão gostoso, dava uma alegria, assim, porque era leve, era sintonizado, era a minha frequência. E quando você tá desse jeito, gente, cachorro vem perto de você, os animaizinhos, os passarinhos, as pessoas querem estar contigo, você tá zen, você tá com um sorriso na cara, você tá falando com o outro. As pessoas se aproximam, não tem como o trabalho dar ruim, porque você tá bem. Isso tem a ver com o outro? Você tá fazendo isso para ajudar o outro? Você acha sinceramente que você tá fazendo isso para ajudar o outro? Não, você tá fazendo isso para se ajudar. O outro, ele embarca e ele recebe todos os benefícios disso, sem dúvida. Também não tô falando que é para não fazer as coisas pensando nos outros, não estamos discutindo nem altruísmo e nem egoísmo aqui. A gente tá só tratando de assumir uma verdade. Sim, e eu acho que quando você entende, é o que você falou antes, quando você entende, muda tudo, né? Muda. Nossa, porque aí cai a Neuza Dina na tua cabeça e você fala, eu vou fazer locução, eu vou mudar de país, eu vou não sei o quê, e você não tá preocupado, você não tá, ai meu Deus, vai dar certo, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, socorro, não. Você só sabe o que você tem que fazer. Você vai. E posso falar, dá certo. Tem aquelas coisas que abrem porta. É o cara que te recebe do SATED e fala, ai, bonitinha, quer fazer dublagem? Flor, vem cá, vamos assinar a pasta. Acontece aquelas coisas que você fala, nossa, que coincidência. Eu tava justamente pensando nisso. Gente, eu falei disso com você essa semana. Olha só, aconteceu. Que coincidência, pois é, quando você descobre realmente o que você quer, as coincidências acontecem quando você é verdadeiro. E não tem nada a ver com o outro. Mas você acha que isso é uma questão de energia ou é uma questão de setar a sua cabeça e abrir os olhos pra oportunidade? Tipo, você tá andando na rua, tipo, se você tá, sei lá, com a cabeça pesada, você vai estar olhando pro chão, você não vai ver a placa de procura se, sei lá, tem uma vaga de emprego aqui. Ou você acha que é mais uma questão de energia que você manda pra fora e você acaba pegando, o mundo te traz de volta? Você entendeu os dois exemplos? Eu entendo, mas eu vejo que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque, assim, o mundo exterior... Olha, até falhou a voz. O papo vai ficando, assim, mais profundo, gente. Dá um nervoso. Até um golinho d'água. O seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Então... Ai, mas tudo acontece comigo, porque isso aconteceu, porque o meu dia tá terrível, só não falta acontecer mais nada. Nossa, nem sai de casa se eu tiver desse jeito. É melhor, porque se perde até a chave no posto do elevador, entendeu? Nossa. Acontece, gente, acontece. Arria a bateria do carro, o busão que furou o pneu. Nossa, passa de tudo. Mas também é uma escolha. Porque todos os dias você escolhe como você quer seguir seu dia. Se você vai deixar, sei lá, o fulano te irritar, ou se você vai falar, ai, fulano, você é meio irritante, mas tudo bem, vai. Desabafa. Tipo, você escolhe se você vai tomar um copo de veneno ou não, ele tá na tua frente. Você escolhe se você quer passar um dia de merda ou se você quer ser feliz. Ju, mas tem depressão, tem um monte de coisa. Você não está sendo um pouco insensível? Sim e não, porque eu não estou desconsiderando as questões psíquicas da mente e nada disso. Mas sim, eu estou falando que é uma questão de escolha, porque o standard é um padrão baixo de negatividade, de coitadinho, de vítima. O brasileiro, às vezes, ele tem um pouco um ladinho sofredor, assim, mas não só o brasileiro, o ser humano tem. E não é porque é um defeito nosso, existe uma malha social, inconsciente coletivo, que tem muitas questões aí enfim, para tratar, mas, ao mesmo tempo, existe uma resistência, uma força. É mais fácil você ficar para baixo do que você subir, tem a gravidade. Até se for pensar, é física.
Isso. Então, claro que você está acostumado a padrões repetitivos, a um círculo vicioso. Por quê? Porque você foi inconscientemente educado dessa maneira, ou é o que você sabe fazer. E os nossos circuitos neuronais, eles vão seguir o piloto automático. Porque criar um outro caminho, criar uma outra construção de ideia, dá trabalho, queima energia. Então, aqui, não tem esforço, mas não é um esforço físico. É você saber controlar uma emoção. Descobriu que a tristeza é horrível? Descobriu que a ansiedade é horrível? O que ela quer te dizer? Por que ela te dispara? Como que a gente soluciona? É super fácil, né? Não. Não, eu mesma tô falando isso aqui e outro dia me deu uma raiva que eu falei, nossa! Tinha virado o Hulk, eu precisei sair, andar. Se sua irmã estivesse perto, ela ia fazer assim. Nossa, se a minha irmã estivesse perto, ela nem ia baixar o volume, ela ia desligar no cabo mesmo, arrancar da força. Ela dá bug, tela azul em mim ela ia dar. Eu precisei andar, gente, não consegui. Às vezes você precisa conversar com alguém, às vezes você precisa desabafar, às vezes você precisa de um psiquiatra, às vezes você precisa de um remédio. Mas saiba identificar o que você precisa para poder solucionar. Existe um monte de técnica para você sair de um estado para o outro. Você falou disso de controlar a emoção. Controlar a emoção é muito difícil. Nossa, Tem uma escala de emoções. Você não consegue sair de deprimido para eufórico, nunca na vida. Você vai sair, talvez, deprimido para raiva. Isso é legal, porque o deprimido não tem emoção. A raiva é uma emoção. Não é a favorita, mas ela é uma emoção. Você já subiu, né? E, eu tenho raiva. Por quê? Porque eu não gosto que falem nesse tom comigo, ou porque eu me sinto injustiçado por X razão, né? Às vezes tem uns gatilhos que se repetem e vão continuar repetindo, que é exatamente para ficar ligeiro. Não é porque, sempre acontece comigo, que droga. Não, mano, fica ligeiro. Daí aprende que você muda de fase. Eu acho que tá acontecendo coisa o tempo todo e você dá mais valor para algumas coisas ou outras. É como se você tivesse, 10 moedinhas começando o seu dia. Aí acontecem várias coisas ao longo do seu dia. E para cada coisa que acontece, você coloca aquelas moedas. Para uma coisa você coloca menos e para outras você coloca mais. Então eu acho que as coisas têm o valor também do que a gente dá. Você falou Por isso trabalhar no mundo interior é tão importante. Porque, por exemplo, se você deixa uma bobeira interferir no seu dia, você vai passar um dia horrível por conta de uma bobeira? Você tá pondo todas as fichas nisso? Você falou de depressão e ansiedade. Ansiedade eu ainda tenho, às vezes, mas eu aprendi a controlar e já tive depressão. E a lição que eu acho que eu mais aprendi foi a aceitar e assumir responsabilidade, sabe? Porque eu acho que até aquele momento, pra mim, né? O que foi a ansiedade e a depressão? Eu esperar que os outros fizessem aquilo que eu queria que fosse feito, sabe? Tipo assim, nossa, eu quero estar com aquela pessoa. Eu queria forçar a pessoa a querer estar comigo, por exemplo. Eu queria ter um emprego, mas eu queria que o emprego forçasse eu a estar com ele. Sei lá, uns negócios assim. Aí chegou um momento que eu falei, não, a responsabilidade é minha, de tudo que acontece na minha volta. Então, sei lá, se tá faltando água, eu tenho que ir lá e encher a garrafa d'água. Se a louça tá suja, eu tenho que ir lá e lavar a louça. Tá faltando comida? Eu tenho que ir lá e fazer a comida. O arroz tá ruim? Não fui eu que fiz, então não vou reclamar. Então eu vou lá e faço um arroz diferente. Você entendeu? O que eu gosto, né? Exatamente. Então, tanto até que às vezes minha mãe fala assim, nossa, eu fiz um arroz e tá salgado demais. Eu falei, não fui eu que fiz, então você não precisa justificar que tá salgado demais. Eu tenho que aceitar assim. E se eu não aceito, que eu faça melhor, sabe? E isso fez uma diferença, Ju. Nossa. Mas assim, você tem preguiça. E você se responsabilizou. Exato. Existe a preguiça e a procrastinação diante desse cenário, né? Que são as suas rivais, que é o que você falou, né? A gente tá embaixo. Pra gente ir pra cima, cara, é que nem escalar uma montanha, você gasta energia. Claro. É mais fácil E a pedrinha que vai escorregar. Que você vai pôr o pé e cansar. São os obstáculos. O calo no pé. O calo no pé. Exatamente. Deixa eu te falar agora. Não sei. Tá, lembrei. Assim, eu escutei um cara falando, e é verdade, a gente
A gente, sei lá, quando tinha frio, quando tinha... O ser humano, né? O Homo sapiens, ele quer comer e descansar, né? Comer e descansar e como que é? E procriar? Procriar, reprocriar, enfim. Reproduzir. Reproduzir. E a gente tem tudo muito fácil, a gente não precisa gastar energia, é só comer e dormir, comer e dormir. Então é difícil você quebrar isso, porque já tá no DNA, já tá na genética, sabe? E você acordar assim numa segunda-feira e falar, meu, vou para outro país, vou para outro lugar, vou fazer outra coisa, é uma quebra de paradigma, sabe? É uma desconstrução. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ju. Quando você embarcou, foi sua primeira vez que você foi morar fora ou não? Não. Mas a primeira vez, você sentiu um frio na barriga ou você só foi? O que, essa vez ou a primeira vez? A primeira. A primeira vez eu senti um frio na barriga, mas eu fui. Essa vez já foi uma coisa assim, até um pouco eufórica. Foi... Com vontade mesmo de ir. Com vontade mesmo. Nas 2 vezes que eu cheguei, uma sensação muito familiar de já conheço, tô aqui, me senti super assim, sei o que eu estou fazendo, estou em casa, mas ao mesmo tempo eu lembro de, na primeira noite, quando eu cheguei em Barcelona, quando eu fui dormir, eu lembro de ter feito uma oração e ter pedido para que me ajudassem a cumprir a missão que eu tinha vindo fazer. Foi uma coisa bem forte, assim, quando foi na primeira noite. Eu falei, nossa, me ajuda. Uma parada muito louca. E a história, assim, é que a história de vir pra cá foi toda muito louca. Eu vim com bilhete só de vinda, na verdade. Na certeza. Eu pedi ajuda pra cumprir minha missão. E teve um outro momento, mais de um momento, na verdade, que veio a pergunta: você quer ir? Quer voltar pro Brasil? Quer ficar? E a resposta sempre foi: quero ficar, quero continuar. Não é a hora. Mas eu também nunca consegui falar, não vou voltar nunca mais pro Brasil. Nada dessas coisas extremas funcionam muito comigo, assim. Pra sempre é muito tempo e nunca mais não existe. Então, são palavras que eu não consigo trabalhar. E eu acho que você só cria essa percepção depois que você vivencia, por exemplo, essa experiência de morar fora, né? Porque... Por que eu te fiz essa pergunta do que você sentiu, das experiências, como que elas foram pra você? Porque eu conheço muitas pessoas vêm e falam pra mim: nossa, Fê, você não teve medo de morar no exterior? E Ju, eu juro pra você, eu não sei se foi ingenuidade, eu acho que foi ingenuidade da minha parte. Não sei, eu não tenho outra maneira de expressar isso. Eu simplesmente chorei porque eu dei um beijo e um abraço na minha família, entrei no avião e segue o baile, sabe? Tipo, sei lá, era como se eu estivesse sentando num ônibus indo pro terminal, indo pro metrô. Não sei, não caiu, não tive esse estalo. E muitas pessoas têm medo de dar aquele primeiro passo, de gastar aquela energia que a gente tava falando, né? Enfrentar a gravidade, por medo de alguma coisa que nem existe ainda. Só vai existir depois que você chegar lá. Sabe aquilo que eu te disse, que quando você tá no flow, você nem pensa no que você tá fazendo? Porque tudo tá fluindo. E o que eu falei sobre a euforia também, a euforia te deixa num estado de choque, se você for pensar. Você não sente nada. E ele é até perigoso, porque você se sente até um pouco invencível com a euforia. Essa ingenuidade de, eu não caiu a ficha, ou que mal pode acontecer? Não deixa de ser uma ingenuidade. Ou ao mesmo tempo, eu vou, né? A frase que também agora tá. Mas e se der medo? Vai com medo. Um pouco de frio na barriga, gente, claro que tá. E além do que, você não sabe o que você vai esperar, você não sabe o tempo, você não conhece o ônibus. Pode até falar o idioma, às vezes você fala o idioma, às vezes você não fala o idioma. Aqui tem catalão também. Eu falava espanhol, mas eu não falava catalão. Eu não imaginava ou não me lembrava que o primeiro idioma, a primeira língua que aparece aqui, inclusive dentro do aeroporto, é catalão, não é espanhol. É muito diferente. É o último, é catalão, é inglês, e aí vai para o espanhol. É uma mistura de 4 línguas. Nossa. É uma mistura senhora. de... porque tem vocabulário de todas, italiano, português, espanhol e francês. Então, por exemplo, por favor, s'il vous plaît, parece um pouco s'il vous plaît, mais ou menos, mas bom dia é bom dia. Aí foi fácil, aí dá certo. E boa noite é bonne, mas não é bonne nuit, é bonne nuit. E também tem vamos conversar? Parlem?
É bem boa francês. tarde. Então, um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Algumas palavras você pega e tal, e outras você às vezes passou isso comigo. Eu falei, nossa, entendi tudo. E não tinha entendido nada. Nada, nada. Eu fiz um curso de sobrevivência aqui, 15 dias de catalão quando eu cheguei. Para pelo menos essas palavrinhas básicas entender, né? Também é deselegante da sua parte chegar num lugar que você não saiba a cultura, ou a língua, ou o idioma, nada. Também não podemos querer que vai todo mundo estender um tapete vermelho e te tirar flores, né? Sim. Então, tem um pouco da tarefa de casa também. Sei lá, se você vai para um lugar muito diferente e é costume de boa educação fazer determinada coisa, faça, saiba, porque você está indo para lá. Tem que ter uma postura tua ao mesmo tempo. No Brasil não tinha muita disponibilidade de catalão, não me preocupei, mas porque eu falava espanhol. Então, quando eu cheguei e eu vi que era interessante saber pelo menos um pouquinho, aí eu me mexi com isso, nesse caso. Quando você começa... Não sei se você já está atuando na área de dublagem aí, mas você precisa do catalão para exercer a... Então, não, porque aqui, no caso, é o espanhol neutro. Então, é um espanhol sem muitos vícios, sem muito regionalismo, sem nada. Existe uma televisão catalã, que é tudo nesse idioma, e existe versão dublagem catalão. Existe, como existe galego, como existe... Mas aí é mais específico, mais local. Não é todo filme, você não vai entrar no Netflix e vai encontrar, eu vou pôr em dublagem em catalão. Não. Mas no canal que só transmite em catalão, se você estiver vendo ali a sessão da tarde, o filme vai estar em catalão. Desculpa a minha ignorância, aí Ju. também vai... A diferença de galego e catalão. Tá. O que é o galego? O catalão é um pouco isso que eu te disse, essa mistura dessas 4 línguas. O galego, ele já é mais parecido com o português. É da Galícia, ele está bem ali na fronteira com Portugal. Ele tem muitas palavras em português, tem muita. A melodia é bastante, não vou falar brasileira, mas é mais parecida à nossa. Você me perguntou se estou fazendo dublagem aqui, eu estou começando. Tem algum outro personagem menorzinho, frases soltas aí, um personagem que fala... Mentira, fala um pouquinho mais. O que é? Você fala por causa do seu vocabulário. Não, na verdade, eu tô trabalhando sotaque, eu tô fazendo fonoaudióloga. Porque... Você pode fazer o... Como que é o... Nesse eu tô craque já. Mas, não, eu tô fazendo os exercícios para trabalhar melhor os fonemas, tem muitas letras e sons que a gente não tem, que são diferentes. Então, como o meu espanhol não é exatamente neutro, é um espanhol muito bom, mas não, para cá ele é diferente do nativo, não é igual. Eles me descobrem quando eu falo olá, eles já sabem que eu não sou daqui. Então, eu consigo fazer alguma coisa, algum personagem que é mais caricaturado, ou que tenha um sotaque brasileiro, ou de Portugal, ou até um pouco italiano, por conta das vocais que a gente fala bem abertas, então parece um pouco italiano, na verdade. Para eles, né? É que nem a gente quando fica puto que os caras falam que a capital do Brasil é Buenos Aires. Mas, enfim, quando não tem tanto conhecimento, alguma coisa ou outra acaba passando batido. Então, tem um trabalho nesse sentido, assim, de você tirar os vícios. Aí a gente volta lá para o começo da entrevista, de tirar o vídeo. Aí não é uma questão mais de salivação ou de respiração. Você tem que estar ligado no texto, você tem que estar ligado no volume da sua voz, em quanto tempo você tem que falar aquela frase. Se você vai abrir a boca junto com a pessoa, então até para o microfone não pegar muito ruído, você já começa a gravar assim. Você já está com a boca aberta, que é para não pegar nem o estalinho do lábio. Técnicas de respiração, isso tudo porque você já praticou. Qual que é a tua concentração? É olhar, saber que o texto tem 3 segundos, você tem que abrir a boca quando começa o 1, porque ele fala isso em 1,5 segundos, e transmitir a mesma emoção. Então, você está no fone, você está com um áudio original, em inglês,
maior parte das vezes. Você tira uma orelhinha para fora, que é para você poder escutar a sua voz. Isso é uma caixa de ressonância que a gente faz para você ter conhecimento da sua própria voz. Você tampa uma orelha, a outra você deixa estampada virada para frente, assim você escuta como que é a sua voz. E dá o texto seguindo tudo isso, pensando que o Z não é o Z que você conhece de toda a vida. Ele tem um som diferente. Como que é? Por exemplo, o Z é um Eita. Você coloca a língua no meio dos dentes da frente, tem que fazer um soprinho, mas sem soprar demais. E o ideal é que ele vaze, esse ar tem que vazar pro lado dos caninos, assim, ó. Nossa, Você que fala inglês, substitui por TH, de think. Think. Então eu faço essas construções na minha cabeça. Eu sei que o Z é mais ou menos o TH eu sei pronunciar, eu trago ele para minha realidade. Aperto o botão de qual idioma que eu estou falando, escolho a opção e mando bala. Segue o baile. Segue o barco. Vai entre outras. Vai assim mesmo, né? Que nem se falou que tá na moda. Que a galera fala. Vai assim com medo, vai nervosa. O legal é só você estar um pouco preparado, né? Porque assim, o texto de dublagem você não tem acesso antes, não tem como. E de locução também, muito difícil ser, nossa, tive uma semana para me preparar. Mentira, isso não vai existir. A menos que você esteja criando conteúdo e você vai seguir a risca. Então é uma coisa que você já tem que estar pronto, não é? Eu vou chegar no estúdio, aí eu vou falar com tal pessoa e eu vou ter uns 15 minutos para esquentar a voz. Não, você já chega com a voz aquecida no estúdio, você já chega pronto para que se alguém virar para você grava, você já vai entrar e vai gravar. Como muito, você vai ver o texto antes, senão eles vão passar para você algumas vezes, entenda 2, 3, e você já vai fazer. Você não vai ficar meia hora ali recebendo muitas instruções. Claro, de acordo com o personagem, né? Você tá fazendo um personagem super importante, você é a voz da... Harry Potter. Exato. Você é a voz do Harry Potter. Você sabe que você vai ter vários filmes, você tem uma direção. Agora, né? Porque também já lançou todos. Talvez a pessoa que fez a voz do Harry Potter no primeiro filme, antes de lançar o segundo e 3, não tinha essa facilidade. Mas tem personagens que eles são... Você tem um pouco mais de briefing, mas também não imagina que é muita coisa, não. É um pouco a vida real, né, gente? Na vida real a gente vai e faz. A gente tem muito tempo de ficar devagar. Você sai em cima da hora pra reunião e fura o pneu no meio do caminho, por exemplo. Mas é legal isso, Ju. Ô Ju, pra gente fechar, pra gente fazer recapitular tudo que a gente viu aqui. Então lá no começo a gente falou de se expor, né? De quando você procurar algo, você assumir a responsabilidade, né? Sair da inércia, então fazer um esforço pra chegar em algum lugar. Por exemplo, você falou, quando você tem... Cara, olha que legal. Você já leu um livro que chama Mais Esperto que o Diabo? Não. Cara, é sensacional, eu esqueci. Napoleon Hill. E ele fala sobre a pessoa que tem o propósito definido. A pessoa que tem o... Ele faz uma metáfora falando que o diabo, ele abraça aquelas pessoas que não têm o propósito definido. Que seriam, tipo, pessoas que não têm definição na vida. Tipo, tá boiando. E aí ele faz uma analogia que as pessoas que mais colaboram pra te destruir, entre aspas, é a escola, seus pais e uma outra coisa lá que eu não vou lembrar agora, porque eles tentam te proteger, eles tentam te colocar fazer com que você evite exposição, mas é a exposição que vai fazer você crescer e é você tendo um propósito definido que você vai passar por aquele desafio, que seria subir a montanha, escorregar na pedrinha e tudo mais. Fazendo uma analogia basicamente que a gente falou aqui, né, de quando você tem um propósito definido, você vai sem medo, porque você já definiu um propósito, porém você tem que trabalhar para fazer aquilo acontecer. Por exemplo, no seu caso, você chegou numa região onde você dominava o espanhol, mas você não dominava o... É catalão? É catalão, né? Catalão, você foi lá, você fez um curso, agora você está se adaptando para aquela situação. Então não é sorte, é você... Gente, a sorte ela acontece, mas ela quer te encontrar no caminho e não sentado no sofá. Top, show. Claro que existe a sorte. É só
que ela funciona de outra forma. Adorei, Ju, adorei. Obrigado mesmo. Vários insights aqui. Tô saindo muito rico dessa conversa, espero que quem acompanha a gente também saia. Tá sempre convidada pra voltar aí, porque se deixar a gente não vai parar aqui. Oba, eu tava só esperando ele falar isso. Logo a Ju... Você resumiu a nossa conversa numa frase belíssima, eu adorei. Soltei uma frase? Eu fui falando. Você fez o resumo, mas saiu perfeito, eu adorei. Obrigado, Ju. Eu que agradeço o convite, achei top. Nosso papo foi muito gostoso. Foi bem solto, assim, eu achei que ficou legal. Yeah!